E nós hoje vamos falar sobre uma das atividades extremamente importantes na vida da igreja, que é o louvor a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor no Salmo de número 147. Este salmo é um salmo de louvor ao nosso Deus. E o título que você tem aí da Sociedade Bíblica é apropriado: Louvor ao Todo-Poderoso. Salmo de número 147. Estarei lendo todo o salmo. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura do texto bíblico, que diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todos pelo seu nome. Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Cantai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra e faz brotar nos montes a erva. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra, a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus e vamos pedir a Ele que nos instrua nesta hora. Deus de amor, Pai Santo, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra. Nos dê clareza a respeito da santa revelação do Senhor, que foi lida nesta noite. É palavra do Senhor. É palavra do Senhor, ó Deus, que alimenta a nossa vida, alimenta a vida da Tua igreja. Abra, Deus, os olhos do nosso entendimento. Fale ao coração de cada um dos Teus filhos. Chame aqueles que estão distantes pela Tua palavra. E restaure a vida daqueles, ó Deus, que necessitam de restauração. É na presença do Senhor, ó Deus, que clamamos, confiados em Cristo Jesus, nos méritos de Cristo, no poder do Senhor que se revela a nós, ó Pai, por meio de Cristo Jesus. E pedimos, ó Pai, que a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Amém. E louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, quais são as certezas que devemos ter na nossa vida para que venhamos louvar a Deus de maneira devida e apropriada, conforme a sua palavra? Nós sabemos que o louvor é uma realidade da vida cristã, inevitável para aqueles que são salvos, aqueles que são chamados segundo o poder de Deus em Cristo Jesus. Esses, inevitavelmente, vão viver para o louvor da glória de Deus. Vão viver para louvar a Deus todos os dias da sua vida. A começar pelo entendimento mais básico das bênçãos que Deus tem nos concedido em Cristo Jesus. A começar pelo nosso entendimento da salvação de Deus, que veio por meio de Cristo Jesus, da grande obra consumada em Cristo Jesus, que nos foi dada naquela cruz. O louvor nasce na vida daqueles que nasceram de novo. O louvor é fruto de um novo nascimento e de uma nova geração de Deus em Cristo Jesus, na vida de homens e mulheres que foram chamados das trevas para a luz. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para as razões do louvor,
sempre nós contemplaremos Deus como aquele que nos concede tudo aquilo que necessitamos, a começar pela maior necessidade do homem, que é a sua salvação. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está relacionado ao momento pós-cativeiro, quando o povo de Deus foi resgatado do cativeiro e restaurado, aconteceu a restauração de Judá. E esse texto, ele está no contexto da infalibilidade do poder de Deus, grandeza do poder de Deus e fraqueza do homem. O Salmo de número 146, melhor dizendo, mostra essa realidade, que o homem é tido como totalmente limitado, o homem não pode se salvar, o homem não tem poder em si mesmo, ele é totalmente limitado em tudo aquilo que pode realizar, e ele não faz nada se não for pela bondade de Deus e pelo favor de Deus. É assim que este salmo foi escrito após o cativeiro, e ele fala da restauração de Judá, contrastando o poder de Deus com a fraqueza do homem. E assim ele nos leva a um propósito extremamente importante, que é o de mostrar que somente Deus tem poder para restaurar a vida do seu povo, somente Deus tem poder para conceder segurança àqueles que ele salvou, e somente ele pode nos levar até o último dia, conforme o seu plano estabelecido. Neste salmo, nós temos as razões pelas quais o povo de Deus lá no passado, quando compreendeu a boa mão de Deus, tendo salvado cada um deles do cativeiro, e agora tendo restaurado a vida deles dentro da terra, que era a terra da promessa, eles passam a louvar a Deus, a exaltar o Senhor, a bendizer o nome do Santo Deus, porque eles reconheceram como Deus é poderoso no ato de salvar o ser humano. No cativeiro, eles compreenderam todas as suas limitações. No cativeiro, eles compreenderam a gravidade do pecado. Eles compreenderam o quanto, distantes de Deus, eles estavam suscetíveis a todo tipo de aflição e angústia debaixo da mão de outros povos ímpios, que iriam afligi-los durante todos os dias da vida, se eles não se arrependessem. É por isso que o Salmo de número 147 é este salmo de louvor que contempla a salvação de Deus, o resgate de Deus na vida do seu povo, e ele apresenta aqui as razões, as bases, os fundamentos que sustentavam essa vida de louvor na presença de Deus. É por isso que ele começa falando deste louvor: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. E aí ele diz: o Senhor congregou, o Senhor chamou, ele trouxe o seu povo, ele congrega aqueles que ele chamou para viver na sua presença. Mais à frente, no verso 7, cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Porque Deus não só salva, mas ele mantém toda a existência, cobre de nuvens os céus, prepara a chuva, faz brotar nos montes a erva, dá alimento aos animais. E ele vai mostrando como Deus domina de maneira providencial sobre todas as coisas. Verso de número 12. Louva Jerusalém ao Senhor, louva ao teu Deus. E aí agora ele fala da proteção, do cuidado, da maneira como Deus conduz o seu povo, protegido dentro da sua presença ou do âmbito da sua presença, nos limites da sua presença. É este salmo que mostra então as razões pelas quais o povo de Deus no passado louvava ao Senhor. E aqui nós encontramos uma base sólida, um fundamento bem firmado para a nossa compreensão do porquê, da razão pela qual nós devemos louvar ao Senhor. E olha só, o verso de número 13 fala de uma proteção de Deus, da manifestação
de uma bênção de Deus sobre nós. A primeira parte do Salmo, ele mostra claramente como esse povo foi congregado e como Deus, que tem poder para reunir e contar o número maior de todas as estrelas, sendo grande em poder, sendo grande em misericórdia, ele também amparou o seu povo e deu a eles a grande salvação, resgatando o seu povo para que ele pudesse então se apresentar humildemente na sua presença e render-lhe todo louvor, toda honra e toda glória. Mas olha só, se Deus salva, se Deus protege e se Deus manifesta a sua bênção, e dentro do contexto do Salmo, que fala do resgate do povo de Deus lá do cativeiro, sabemos que isso aponta para a nossa plena salvação quando Deus nos resgatou do cativeiro do pecado. O resgate do povo de Deus de todos os cativeiros no passado, nada mais é do que uma maneira de Deus mostrar a grandeza da salvação, onde Ele nos resgataria do maior cativeiro da vida humana, que é o cativeiro do pecado. E se o povo de Deus manifesta um louvor, uma adoração, uma gratidão a Deus, porque eles foram resgatados das mãos dos homens, no cativeiro, no passado, nós hoje devemos muito mais reconhecer a grandiosidade da bênção de Deus em ter nos resgatado do cativeiro do pecado. É por isso que o texto, no verso de número 13, fala: pois ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. A ideia bíblica, dentro da linguagem poética, é que Deus resgatou o seu povo, trouxe de volta, como nós lemos nas Escrituras, através de Zorobabel, que trouxe a primeira leva, de Neemias, que depois edifica os muros. Nós temos também a edificação do templo após o cativeiro. Todas essas realidades mostram que Deus trouxe o seu povo no passado, que Deus fortificou de maneira física as portas, as trancas de Israel, estabeleceu paz dentro dos muros. Mas isso é uma visão limitada, é uma visão meramente física. Quando lemos as Escrituras e vemos ali o resgate do povo, a primeira leva de judeus que vieram com Zorobabel, depois aqueles que voltaram para a reedificação dos muros e trabalharam e cuidaram, reconhecendo a bênção de Deus. Tudo aquilo ali nada mais era do que uma breve alusão, uma breve demonstração de como Deus salva, como Deus resgata e como Deus protege. Mas a confiança daqueles que verdadeiramente olhavam para Deus como Salvador, não estavam nos muros, não estava no templo, não estava apenas na fortificação das portas físicas, mas acima de tudo na proteção que Deus estabelece dentro de uma outra dimensão. É por isso que quando nós falamos a respeito da bênção de Deus, ou quando a palavra do Senhor fala sobre a bênção do Senhor no contexto das Escrituras, nós devemos compreender primeiramente o que é a bênção de Deus. A bênção de Deus é o ato de Deus conceder todos os benefícios necessários para a nossa vida, a começar pela nossa salvação, pela manutenção da mesma, até o final dos nossos dias. É a maneira de Deus beneficiar a vida do seu povo. Essas bênçãos, elas são imensas e elas são variadas. Paulo fala que há uma multiforme graça de Deus conduzindo a vida da igreja. A primeira compreensão bíblica é que bênção de Deus é o ato de Deus conceder todos os benefícios ao seu povo. Aquilo que realmente nós precisamos. Não é aquilo que os homens querem, mas é aquilo que eles necessitam para a vida. É aquilo que eles necessitam para viverem na presença de Deus e caminharem na presença do Senhor conforme a sua vontade.
Nós lemos hoje, no contexto da nossa liturgia, que Deus já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. É esse benefício de Deus que nós compreendemos como a bênção plena de Deus sobre a nossa vida. Agora, tem uma outra coisa. A bênção de Deus é o agir de Deus em nosso favor para nos livrar de toda maldição. Para o povo de Israel, uma primeira compreensão ao retornarem do cativeiro é que eles foram arrancados, eles foram retirados, eles foram resgatados de uma maldição por causa da consequência do pecado que eles cometeram no passado. E toda vez que há um resgate de Deus, um livramento de Deus, uma salvação de Deus, a mente de cada um, tendo sido resgatado, deve ficar esclarecida dessa verdade. Fomos resgatados de debaixo da maldição. Primeiramente da maldição do pecado, das consequências do pecado, da maldição que assolava as nossas vidas. É por isso que a palavra de Deus, quando o Senhor concede a lei ao seu povo, ele fala a respeito da bênção em contraposição com a maldição. Bênção e maldição são opostos entre si. E se estamos debaixo da bênção de Deus, é porque Deus já nos livrou de toda maldição. É porque agora nós estamos livres de toda maldição do pecado e consequência do pecado. Esse era o entendimento do povo de Deus no passado, de maneira limitada. Nós hoje temos uma compreensão espiritual profunda que a palavra de Deus no Novo Testamento nos dá a respeito de como Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado em Cristo Jesus. Deus tem nos abençoado através do poder do seu Espírito que habita na vida da igreja. Deus tem nos abençoado através da sua providência que nos conduz até o último momento da nossa vida, na qual nós podemos ter toda a esperança, toda a satisfação de que Deus é o Deus de toda a bênção sobre nós e sobre a vida da sua igreja. Essa bênção aqui não é aquela buscada, desejada, almejada pelas pessoas que não conhecem a Deus e recorrem de maneira religiosa, através de uma falsa piedade, às bênçãos humanas que elas desejam. As bênçãos transitórias que elas estão buscando. Essa compreensão é a compreensão de que Deus tem nos abençoado com uma bênção grandiosa em Cristo Jesus, que é uma bênção espiritual que nos foi concedida primeiramente pela graça. Não existe bênção de Deus se não for a bênção concedida a nós pela graça do Senhor que nos foi dada em Cristo Jesus. Somos abençoados porque somos agraciados. Agraciados por intermédio de Cristo. Não pode existir na vida de uma pessoa a compreensão de que ela está sendo abençoada pelos seus méritos. Que ela está sendo abençoada porque ela fez por merecer alguma coisa diante da presença de Deus. Isso é contrário ao contexto das Escrituras. Deus disse para o povo de Israel, quando os resgatou lá da escravidão do Egito, eu vos escolhi não porque esse povo era o melhor povo, mas primeiramente porque eu vos amei e os trouxe para que vocês viessem prestar um culto agradável ao meu nome. Deus salva porque Ele salva pela graça. E quando Ele decide salvar pela graça, Ele salva de maneira sobrenatural. Ele salva de maneira pessoal. Ele salva de maneira permanente. E Ele salva de maneira eterna. A palavra de Deus nos garante isso. A salvação de Deus não é apenas a salvação de alguns problemas que nós temos na nossa vida. E é claro que alguns estão buscando a resolução dos seus problemas. Mas aqueles que compreenderam
a vida em Cristo Jesus, esses não buscam mais apenas as resoluções dos seus problemas. Aqueles que compreenderam a vida em Cristo, eles estão esclarecidos de que em Cristo eles receberam a grandiosa bênção de Deus para a salvação. E agora eles estão dispostos até sofrer diante da morte pelo nome de Cristo. São perspectivas diferentes. São compreensões diferentes. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus abençoa o seu povo dentro das suas portas. É uma visão espiritual. É uma compreensão espiritual de que fomos chamados de um lugar de cativeiro, de trevas, de pecado. E agora nós fomos resgatados como povo de Deus a um lugar de segurança, em que Deus nos abençoa todos os dias da nossa vida. Aqui nós temos a mensagem que Deus congrega o seu povo. É por isso que aqueles que foram chamados em Cristo sentem a plena necessidade de estarem congregados com outros irmãos, porque no meio da congregação, como também fala um outro salmo, quando nós mantemos a unidade da fé, quando nós mantemos a comunhão verdadeira, ali Deus manifesta a sua bênção e a sua vida para sempre. Deus abençoa o seu povo no âmbito da comunhão. Omitir-se da comunhão é omitir-se de receber bênçãos especiais de Deus. A ideia bíblica no Antigo Testamento de Deus preservar um povo, resgatar um povo, congregar esse povo, é para que fique claro que Deus sempre congrega a sua igreja. Agora, no Novo Testamento, a maneira solene de nos apresentarmos diante de Deus, ela é muito mais simples do que aquela do Antigo Testamento. Mas ela não é menos séria do que aquela do Antigo Testamento. Quando nós estamos congregados como povo de Deus, devemos manter a reverência, o temor, o tremor diante do Senhor, sabendo que se mantemos comunhão verdadeira, conforme a palavra do Senhor, Deus manifesta sobre nós a sua bênção e a sua vida para sempre. Assim, meus irmãos, Deus abençoa e Deus concede paz ao seu povo. O verso de número 14 diz aí o seguinte: quando ele fala que abençoou os dentro de ti e estabeleceu paz nas tuas fronteiras e te faz melhor do trigo. A palavra aqui, dentro dessa perspectiva dos Salmos, numa linguagem poética, fala do cuidado de Deus em resgatar o seu povo, conceder uma paz territorial e os abençoar com as suas necessidades básicas. Esse texto não está mostrando apenas a realidade de uma prosperidade material, de uma paz meramente física, ausência de guerra ou de problemas. Nós sabemos que a paz que Deus nos concede é uma paz muito maior do que essa paz extremamente limitada que os homens buscam. É por isso que a palavra de Deus chama o nosso Deus de o Deus da paz. É aquele que concede um bem-estar. Mas não é um mero bem-estar físico, não é um mero bem-estar material. Apesar de que algumas pessoas, muito limitadamente, acreditam que se elas não tiverem problemas, elas estarão em paz. O que não é verdade. Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E nós estamos muito bem informados de que a paz que Deus nos concede em Cristo não é uma paz como aquela que os homens deste mundo buscam. A paz que nós recebemos é uma paz que está em Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Sendo Ele o príncipe da paz, a paz que Ele trouxe é a paz com Deus, conforme Romanos, e conforme a palavra de Deus fala a respeito da nossa inimizade
contra Deus enquanto estávamos no pecado. Quando a palavra de Deus diz que Ele estabeleceu a paz dentro das nossas fronteiras, é que devemos olhar para Deus como aquele que promove a paz. Ele promove a paz através de Cristo, quando Cristo, como príncipe da paz, justifica a nossa vida diante do Pai. Quando Ele nos reconcilia com Deus. Quando Ele estabelece entre nós e o nosso Deus o rompimento da inimizade. O povo de Deus, quando estava no cativeiro, teve de compreender a mensagem. A mensagem clara era essa. Por causa do pecado, eles afrontaram a Deus, e agora eles seriam colocados debaixo da mão de outros povos, queriam afrontá-los, para que eles compreendessem a afronta do pecado que eles realizaram diante da presença de Deus. Quando eles são resgatados, quando eles são trazidos de volta, é porque Deus restabeleceu a paz. Não apenas no sentido da ausência de guerra, mas primeiramente é que Deus estava recebendo-os de volta, e Deus estava os abençoando com paz, porque agora eles voltaram a ser o povo de Deus, nos limites que Deus estabeleceu para servirem a Deus. É assim que acontece também na nossa vida. É assim que acontece também quando somos chamados. Essa paz é uma paz que está nos limites que Deus estabeleceu. Não encontramos essa paz fora do âmbito da comunidade que Deus escolheu para o servir. É por isso que nós devemos estar em Cristo, porque Ele é a nossa paz. Assim diz a palavra de Deus. E quando nós estamos em Cristo, porque Ele é a nossa paz, nós vivemos como verdadeiros amigos de Deus. E se vivemos como amigos de Deus, nós andaremos na mesma comunhão do Espírito com outros irmãos. Jesus Cristo disse para os seus discípulos algo extremamente claro. Vós sois meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Voltar à amizade com Deus, a ter paz com Deus, é viver em obediência ao Senhor como um verdadeiro discípulo do Senhor. É isso que Deus faz quando Ele nos resgata, quando Ele nos abençoa com a bênção da salvação e quando Ele nos concede a paz verdadeira dentro dos limites que Ele estabeleceu. Os limites que Deus estabeleceu são anunciados pela sua palavra. Se eu quero e se você quer compreender como devemos andar, com quem devemos andar, nós devemos olhar seriamente para a palavra de Deus e obedecê-la todos os dias da nossa vida. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. A paz de Cristo, algo que Deus nos concedeu para que venhamos fazer o julgamento claro das nossas vidas na presença do Senhor. Assim, Deus também providencia para nós tudo aquilo que nós necessitamos. O texto aqui mostra como Deus abençoou o seu povo lá no passado, trazendo-os de volta, restaurando no lugar que Deus havia determinado para abençoá-los, estabeleceu a paz nas suas fronteiras, e aí então ele fala da providência de Deus em manter esse povo debaixo do seu cuidado. A providência de Deus, como nós já cantamos hoje, é uma providência de Deus na criação. Mas a providência de Deus é uma providência vista de maneira maravilhosa, graciosa na vida do seu povo. Uma coisa é compreendermos que Deus sustenta toda a criação. Outra coisa é reconhecermos a providência de Deus em conceder a nós a sua graça, em dar manutenção a esta graça e nos levar
até a sua presença, guardados e seguros diante de todas as impossibilidades humanas. Porque providência de Deus deve ser compreendido de duas maneiras. Deus providencia para nós todas as nossas necessidades. É uma compreensão bíblica. A palavra de Deus diz isso. Todas as nossas necessidades físicas, materiais, humanas, espirituais, tudo aquilo que necessitamos de maneira sobrenatural e não depende de nós, como a nossa salvação, é obra da providência de Deus. Deus providencia todas as nossas necessidades. Só que quando Deus providencia para nós tudo que nós necessitamos, nós não podemos deixar de reconhecer que muitas das nossas necessidades são impossíveis para nós. Os discípulos perguntaram certa vez para Cristo quem poderia ser salvo. Quando Cristo fala que aqueles que eram ricos, e isso tem um contexto nas Escrituras no Novo Testamento, dificilmente passaria, era mais fácil, melhor dizendo, passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar pela porta dos céus. No contexto judaico, a riqueza era sinônimo de bênção de Deus. Uma compreensão errada, que Jesus Cristo teve de corrigir. E Jesus então fala isso aos discípulos, e eles ficam confusos, porque havia uma teoria imposta sobre Israel, de que quem era rico era abençoado pelo Senhor, e consequentemente logo, ele era aceito por Deus. Quando Jesus fala essas palavras, os discípulos então perguntam, mas Senhor, então quem é que pode ser salvo? E Jesus olha para eles e diz o seguinte, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Deus é o Deus que providencia as nossas impossibilidades. E a maior das impossibilidades que está diante de nós é a nossa própria salvação. Nós não podemos nos salvar. O povo de Israel, lá no passado, não tinha condições humanas para resgatar a sua vida do cativeiro. É por isso que Daniel, quando compreendeu que havia completado 70 anos, conforme o profeta Jeremias havia dito, de cativeiro, ele vai para a presença de Deus. E ele se coloca em oração, e ele clama a Deus para que Deus resgatasse o seu povo conforme a sua promessa. Ele confia em Deus porque dentro das possibilidades humanas, eles não poderiam sair do cativeiro pela sua própria força. Agora olhe para você, olhemos para nós e compreendamos que nós não tínhamos nenhuma condição, dentro das possibilidades humanas, de resgatar a nossa vida do pecado, ou de sair do pecado, de debaixo da escravidão do pecado, pela nossa própria força humana. Sendo escravos do pecado, é como Paulo fala em Romanos capítulo de número 3. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Não há temor de Deus, não há nenhum sequer, nenhum justo na presença do Senhor. E pela nossa própria força, todos nós continuaríamos condenados e continuaríamos perdidos. É por isso que ao olhar para a providência de Deus, devemos ser gratos ao Senhor e louvar ao Senhor, porque Ele providenciou as nossas impossibilidades. E aquilo que para nós parece possível, só é possível realizarmos porque Deus assim o permitiu. Porque é como o Evangelho ensina, não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo da sua cabeça, a não ser que Deus tenha permitido. Se trabalhamos, se comemos, se bebemos, se estamos aqui hoje, é porque Deus assim providenciou para nós. Isso é motivo de gratidão. É motivo de gratidão porque quando olhamos para a salvação de Deus, a proteção de Deus,
a paz que Ele concedeu a nós e a sua providência, reconhecemos quão limitados nós somos e quão dependentes de Deus devemos ser cada dia mais. E olha, Deus nos dá ainda, além de todas essas coisas, a instrução da sua palavra. Leia o verso de número 19 comigo. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. E aí ele lembra, não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Vocês se lembram? Quando Cristo contou as parábolas para os seus discípulos. E os discípulos então, questionando a Cristo por que ele falava por parábolas. E ele diz o seguinte, olha, é porque eu estou aqui parafraseando, que apenas alguns entendam, os meus eleitos. A minha palavra foi dada aos meus pequeninos. Isso é algo maravilhoso. O texto aqui está dizendo o seguinte, que Deus não deu o conhecimento dos seus preceitos, da sua palavra, a nenhuma outra nação lá no passado a não ser a Israel. Paulo fala que os oráculos de Deus foram confiados a Israel. A mensagem da verdade esclarecida de maneira espiritual no nosso coração é obra do poder de Deus pelo seu Espírito que ilumina a mente de todo crente. Muitas outras pessoas podem ouvir a palavra, mas ouvirão e compreenderão de maneira espiritual somente aqueles que foram salvos pelo Senhor. O apóstolo Paulo falou isso aos coríntios. As coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Deus mostra a sua palavra ao seu povo. Deus salva, Deus estabelece a paz, Ele pacifica o nosso coração, Deus protege a nossa vida e Ele providencia tudo que nós necessitamos. E além de tudo isso, Ele nos dá o entendimento necessário para vivermos conforme a sua vontade. E aí eu pergunto, isso não é maravilhoso? Isso não é grandioso e não é motivos suficientes para vivermos para o louvor da glória de Deus todos os dias da nossa vida? Porque olha só, a palavra de Deus livra o homem da angústia. A palavra de Deus que nos foi dada livra o homem de viver perdido nesse mundo. A palavra de Deus é consolo. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é palavra que nos dá vida, é palavra que nos dá sabedoria, é palavra que nos dá entendimento. Não fosse a tua lei, o salmista fala, ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. A palavra de Deus é alívio para a nossa alma. E é o bem que Deus nos concedeu para que através dela venhamos viver para a glória e para o louvor do Senhor. Meus irmãos, nas instruções de Cristo, nós encontramos descanso. Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus Cristo é a palavra encarnada. Ele é o verbo da vida, onde nós encontramos todo o entendimento, toda a sabedoria de Deus nele e apenas na presença dele. A palavra do Senhor que nos foi dada é a fonte tanto de consolo, como também de preservação e de condução do seu povo todos os dias na terra. Aí o Salmo diz o seguinte, que nós podemos louvar a Deus porque somos abençoados por Deus. Podemos louvar a Deus porque na bênção da salvação, Ele nos protege e Ele abençoa o seu povo no limite que Ele estabeleceu para abençoar o seu povo. Não existe bênçãos
especiais de Deus, fora do ambiente do corpo de Cristo, da igreja de Deus na terra. Nenhuma pessoa pode ser abençoada se ela não for salva e se ela não estiver ligada, bem ajustada ao corpo de Cristo, pelo vínculo da unidade fraternal que nos foi dada em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós podemos louvar, porque além de nos salvar, além de nos vincular como povo de Deus na sua presença, tendo Cristo como cabeça, e cada um de nós como membros do seu corpo, Ele ainda estabeleceu a paz nas nossas fronteiras. O salmista Davi, o Salmo de número 16, ele fala de Deus, que Deus é a sua maior herança. E ele diz, olha, quando caem as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Deus concedeu a paz a cada um de nós, pela compreensão de que agora nós somos amigos de Deus. E Deus é um Deus que nos aceita na presença dEle, para ser o nosso Deus e para sermos o seu povo. Essa paz que nós temos como convicção, não como sentimento, é a paz que nós necessitamos para viver pela fé, na presença de Deus, louvando o seu nome. Deus nos salva, nos abençoa, concede paz, e Ele também nos sustenta pela sua providência. É por isso que nós podemos louvar a Deus todos os dias, a todo momento. E se isso ainda não fosse muito, o que é extremamente demais para cada um de nós, Ele ainda nos concede a sua palavra, rica, preciosa, preciosas palavras de vida. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples. E Deus, então, Ele completa todas as suas bênçãos sobre nós, nos conduzindo pelo poder, pela sabedoria da sua palavra. É por essas razões que o texto que nós acabamos de ler, apresentado a cada um de nós, diz que Deus é digno de ser louvado. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Louvai ao Senhor todos os seus santos, fica-lhe bem o cântico de louvor. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Louva Jerusalém ao Senhor. Louva Sião ao teu Deus, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Deus é o nosso Deus, e Ele tem nos abençoado. E Ele nos concedeu vida em Cristo Jesus, para termos assim a plena redenção e o conforto dessa redenção verdadeira. Deus Santo, nós te louvamos e te engrandecemos. Pela boa mão do Senhor, ó Deus, que tem nos amparado e nos resgatado das trevas, do cativeiro do pecado, e nos trouxe, ó Deus, para o reino do Filho do teu amor. Te louvamos, ó Deus, porque outrora éramos pecadores e estávamos debaixo da escravidão do pecado. Mas agora, ó Deus, somos filhos resgatados pelo Senhor, recebidos, ó Deus, pela adoção por intermédio de Cristo Jesus, para vivermos, ó Deus, abençoados pelo Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais, para vivermos, ó Deus, em paz, reconciliados na presença do Senhor, para vivermos, ó Deus, debaixo da tua providência, do cuidado do Senhor, que nos conduz, nos abençoa. E o Senhor, ó Deus, faz isso de maneira maravilhosa na vida do teu povo. Ó Pai, o Senhor nos concedeu a palavra da vida, para que por ela viéssemos, ó Deus, ter fortalecimento espiritual, meio de graça, dado à tua igreja, ministrado a nós, ó Deus, dia após dia, semana após semana. Ó Pai, nos ensine a vivermos, ó Deus, em gratidão, em louvor, louvor intenso, ó Pai, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem nos concedido em Cristo Jesus. Não somos dignos, não somos merecedores, não poderíamos estar aqui, ó Deus, pela nossa razão, pela nossa força humana, pela nossa atividade humana,
Mas se estamos, ó Deus, é pela imensa graça do Senhor. Graça essa, ó Deus, abundante, multiforme, que veio a nós, ó Deus, por intermédio de Cristo, que nos deu a vida naquela cruz. Seja louvado, seja engrandecido, e perdoa-nos, ó Pai, quando não temos prestado ao Senhor o louvor devido ao teu nome, quando não temos reconhecido a grandeza da salvação que o Senhor tem operado nas nossas vidas, quando não temos, ó Deus, considerado e reconsiderado com mais intensidade o quanto o Senhor nos amou e quanto bem o Senhor tem feito a cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, portanto, a restaurarmos o nosso entendimento, a restaurarmos no nosso coração a convicção a respeito da glória do teu nome e da salvação que o Senhor nos deu, para glorificarmos ao Senhor de maneira verdadeira, de maneira intensa, para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, ó Deus, do mais profundo do nosso coração. Essa é a nossa oração, ó Pai, e fazemos na presença do Senhor, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, e louvado seja o Senhor. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.